Setembro de 1987. Na cidade de Goiânia, a magia apareceu. Não em um livro de contos de fadas, mas num ferro velho sujo. Era um pó azul turquesa, que brilhava no escuro com uma luz de outro mundo. Uma luz tão linda, tão hipnótica, que parecia roubada do céu noturno. As pessoas passavam o tesouro de mão em mão, maravilhadas. Crianças pintaram seus corpos com o brilho. Mulheres o usaram como se fosse purpurina. Um homem chegou a moldá-lo em um anel para sua esposa, um anel forjado com a luz das estrelas. Eles achavam que tinham encontrado algo divino, mas estavam enganados. Aquela luz encantadora não era um milagre, era uma maldição, uma praga silenciosa chamada Césio 137. E, nos dias seguintes, ela transformaria o fascínio daquelas pessoas no pior pesadelo radioativo da história das Américas. Toda grande tragédia começa com um dia comum. 13 de setembro de 1987 era um desses dias. Para Roberto Santos Alves e Wagner Mota Pereira, dois catadores de lixo, era um dia de trabalho duro sob o sol de Goiás. A rotina era a mesma de sempre: procurar por sucata, qualquer metal que pudesse ser vendido para garantir o pão do dia seguinte. Foi essa busca que os levou a um lugar esquecido: as ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica que havia se mudado anos antes, abandonando parte de seus equipamentos para trás. Para eles, era apenas um prédio velho, um potencial tesouro de chumbo e aço. Dentro do prédio empoeirado, eles encontraram o que procuravam: uma peça grande e pesada, parte de uma máquina de radioterapia. Eles não sabiam o que era, e não importava. Para eles, aquilo era apenas metal. Com marretas e muito esforço, eles colocaram a peça em um carrinho de mão e a levaram para a casa de Roberto. Durante 5 dias, eles trabalharam para desmontar o objeto. Eles queriam o chumbo, que era valioso, mas ao quebrar o invólucro protetor, eles encontraram algo que não esperavam. Dentro da cabeça de chumbo havia uma pequena cápsula, uma janela de irídio, e, através dessa janela, eles viram a luz. Imagine a cena. Na escuridão de um galpão improvisado, um objeto de metal começa a emitir um brilho azulado, intenso e fantasmagórico. Um brilho que não vinha de fogo, nem de eletricidade. Um brilho que parecia vivo. Eles ficaram fascinados. A curiosidade superou qualquer outra sensação. Com uma chave de fenda, Roberto conseguiu perfurar a cápsula. E de dentro dela saiu o pó. Um sal de cloreto de césio, que se parecia com sal de cozinha, mas que, no escuro, brilhava com aquela luz azul hipnótica. Naquele momento, eles não estavam pensando em perigo. Estavam pensando em valor. Se aquilo brilhava daquele jeito, deveria ser algo precioso, talvez até sobrenatural. Na cabeça deles, eles não tinham encontrado lixo hospitalar. Eles tinham encontrado a pedra filosofal. A notícia do metal que brilha se espalhou. Roberto e Wagner venderam a peça para o dono de um ferro velho próximo, Devair Alves Ferreira. Devair, um homem curioso e empreendedor, ficou ainda mais encantado. Ele levou a cápsula para dentro de sua casa. Colocou-a na sua sala de estar como um troféu. Ele queria descobrir o que era aquilo. Ele queria fazer um anel para sua esposa, Maria Gabriela, um anel que brilhasse no escuro. Ele convidou amigos, vizinhos, parentes para ver a maravilha. O irmão dele, Ivo, levou um pouco do pó para casa. A casa de Devair, antes um simples lar de um bairro operário, havia se transformado no epicentro de um evento mágico. Crianças vinham tocar no pó brilhante, adultos raspavam fragmentos para levar para casa como amuleto. Ninguém sabia, mas a caixa de Pandora havia sido aberta. E a praga invisível, silenciosa e mortal do Césio 137 já estava se espalhando, partícula por partícula, de mão em mão, de casa em casa, selando o destino de todos que se deixaram seduzir por aquela beleza mortal. A casa de Devair Ferreira, no número 57 da Rua 26A, tornou-se por alguns dias o lugar mais mágico de Goiânia.
A notícia sobre a pedra que brilha no escuro se espalhou pela vizinhança com a velocidade de uma fofoca de quintal. E a reação de todos que a viam era a mesma. Um fascínio infantil, uma admiração pura. Ali, no chão da sala de Devair, estava um pedaço do céu noturno, e todos queriam um fragmento daquela magia para si. O medo e o bom senso foram ofuscados pelo brilho. A beleza desarmou a prudência. Começava, então, o que pode ser chamado de o baile da luz azul, uma celebração inocente e mortal. Devair, orgulhoso de sua descoberta, era o anfitrião. Ele mostrava como o pó azulado brilhava mais forte no escuro do banheiro. Ele raspava pedaços da pedra para dar aos amigos. Seu irmão, Ivo Ferreira, ficou tão impressionado que levou uma quantidade significativa do pó para sua casa, a poucos quarteirões de distância. Ele espalhou o material no chão de cimento, como se fosse purpurina, para a admiração de sua filha de 6 anos, Leide das Neves. Leide ficou absolutamente encantada. Para uma menina de 6 anos, aquilo era a materialização de um conto de fadas. Ela se sentou no chão, brincou com o pó brilhante, passou nas mãos, no corpo. Na hora do jantar, ela comeu um ovo cozido, com as mãos ainda sujas daquele brilho azul. Ela estava, literalmente, ingerindo a morte e sorrindo. A magia se espalhava. Outro funcionário de Devair, Israel Batista dos Santos, levou fragmentos para casa, fascinado. Ele e seus amigos passaram horas admirando o brilho. A esposa de Devair, Maria Gabriela, embora inicialmente preocupada com o fato de aquilo ter vindo de um hospital, também se deixou levar pelo encanto, especialmente quando Devair começou a trabalhar na ideia de fazer um anel para ela. Era um gesto de amor, um presente único no mundo. Enquanto isso, o pó se espalhava de formas invisíveis. As partículas eram levadas nos sapatos, nas roupas, nas mãos das dezenas de pessoas que visitaram a casa. Cada visitante se tornava um vetor da contaminação, um mensageiro inconsciente da praga. A poeira radioativa estava se assentando nos móveis, na comida, nos quintais, nos animais de estimação. Este período, que durou cerca de 4 dias, é a parte mais trágica da história, porque é o ápice da inocência. Ninguém ali era ignorante no mau sentido. Eram pessoas simples, trabalhadoras, que se depararam com algo que nunca tinham visto, algo que parecia mágico. Na ausência de um aviso, de uma placa de perigo, eles reagiram como qualquer um de nós reagiria a algo belo e inexplicável, com curiosidade e admiração. Eles não tinham como saber que cada partícula daquele pó era como uma minúscula arma de fogo, disparando radiação invisível em todas as direções, rasgando as células de seus corpos, destruindo seu DNA, programando uma morte lenta e agonizante. A luz azul era uma sereia, cantando uma canção irresistível que os atraía para as rochas. E enquanto eles dançavam e celebravam a beleza daquela luz, os primeiros sintomas da maldição já começavam a se manifestar. Roberto e Wagner, os primeiros a tocar no material, já estavam doentes, com vômitos e tonturas, mas pensavam que era algo que tinham comido ou bebido. Aos poucos, outras pessoas que tiveram contato com o pó começaram a se sentir mal. O mesmo nausã, o mesmo mal-estar. A princípio, todos pensaram que era uma virose, uma intoxicação alimentar coletiva. A ideia de que a pedra mágica era a causa do problema ainda não havia passado pela cabeça de ninguém. Mas a realidade estava prestes a se impor de uma forma brutal. E a primeira pessoa a conectar a beleza da luz com o horror da doença seria a esposa de Devair, Maria Gabriela. A admiração estava prestes a virar pânico. O encanto da luz azul durou pouco mais de 72 horas, e então o veneno começou a falar. Primeiro, foi um mal-estar geral, uma onda de náuseas e vômitos que varreu todos que haviam tocado ou chegado perto do pó mágico. Roberto e Wagner, os descobridores da peça, já estavam acamados, seus corpos se deteriorando rapidamente. Na casa de Devair, a situação era a mesma. Ele, sua esposa, seus funcionários, todos apresentavam os mesmos sintomas violentos. A explicação inicial, a mais lógica, era uma intoxicação alimentar. Talvez algo que todos tivessem comido juntos, uma fruta estragada, uma água contaminada. Mas havia algo de estranho. A doença não passava. Pelo contrário, ela piorava a cada hora. E foi então que a primeira heroína dessa tragédia, Maria Gabriela, a esposa de Devair, começou a suspeitar do impensável.
Ela, mais do que ninguém, notou uma coincidência aterrorizante. Todos que estavam doentes eram exatamente as mesmas pessoas que haviam visitado sua casa para ver a pedra brilhante. A intuição dela gritava que a causa não estava na comida, mas no objeto que estava no meio de sua sala. Ela implorou para que Devair se livrasse da pedra, mas ele, ainda parcialmente sob o feitiço do objeto e acreditando em seu valor, relutou. Enquanto a saúde de todos ao seu redor desmoronava, a convicção de Maria Gabriela se tornou uma certeza desesperada. Ela precisava agir. Em 28 de setembro, quase 2 semanas após a cápsula ter sido violada, ela tomou uma decisão que, embora tenha selado seu próprio destino, salvaria incontáveis outras vidas. Com a ajuda de um de seus funcionários, ela colocou os restos da fonte de césio dentro de um saco plástico, o colocou dentro de uma bolsa e pegou um ônibus. Imagine a cena: uma mulher, doente, carregando uma fonte radioativa mortal, atravessando a cidade num transporte público lotado, em uma missão desesperada para obter respostas. Seu destino era a vigilância sanitária. Ao chegar lá, ela colocou a bolsa em cima da mesa de um médico e disse as palavras que dariam início ao maior alerta de emergência da história de Goiânia. Eu acho que esta pedra está matando a minha família. No início houve ceticismo, mas a insistência dela e a evidente deterioração de sua saúde forçaram uma investigação. O físico Walter Mendes, que foi chamado ao local, levou consigo um cintilômetro, um detector de radiação. O que aconteceu a seguir foi uma cena de filme de terror científico. Ao se aproximar do prédio da vigilância sanitária, o aparelho começou a disparar. Os níveis de radiação eram tão altos, tão absurdamente fora da escala, que o físico inicialmente pensou que seu equipamento estava com defeito. Ele pegou um segundo aparelho. O resultado foi o mesmo. O pânico se instalou. O prédio foi imediatamente evacuado. A pedra mágica de Maria Gabriela não era uma curiosidade, era uma emergência nuclear. A partir daquele momento, uma engrenagem gigantesca de resposta a desastres começou a se mover. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada. Físicos, médicos e técnicos de todo o Brasil começaram a convergir para Goiânia. A notícia ainda não havia chegado ao grande público, mas nos bastidores, as autoridades já sabiam que estavam lidando com um desastre de proporções inimagináveis. A primeira tarefa era a mais terrorizante: rastrear a praga invisível. Eles precisavam encontrar todos os fragmentos do pó azul e, mais importante, todas as pessoas que haviam sido tocadas por sua luz mortal. Começavam uma caçada desesperada contra um inimigo que não podia ser visto, cheirado ou tocado. Uma caçada pela alma radioativa de uma cidade. A confirmação do pesadelo transformou Goiânia em um cenário de guerra, uma guerra contra um inimigo invisível. Com a certeza de que um acidente radiológico de grande magnitude estava em curso, as autoridades lançaram uma operação de emergência em uma escala nunca antes vista no Brasil. O epicentro era o Ferro Velho de Devair e as casas vizinhas, mas a radiação, como um fantasma, podia estar em qualquer lugar. A caçada começou. Usando detectores de radiação portáteis, equipes de técnicos vestidos em trajes de proteção brancos e amarelos, parecendo astronautas em uma terra estranha, começaram a varrer a cidade. O Estádio Olímpico de Goiânia foi transformado em um centro de triagem improvisado. Através de anúncios desesperados na rádio e na televisão, a população foi convocada. Mais de 112 mil pessoas aterrorizadas formaram filas quilométricas para passar pelos detectores. A cena era surreal. Cada vez que o aparelho apitava, indicando contaminação, a pessoa era separada da multidão, marcada e levada para uma área de isolamento. Famílias foram separadas. O pânico e o preconceito se espalharam mais rápido que a própria radiação. Os moradores dos bairros contaminados se tornaram párias, os radioativos. Eles eram hostilizados, impedidos de entrar em ônibus, demitidos de empregos. O medo do invisível transformou vizinhos em inimigos. A operação de limpeza foi uma tarefa hercúlea e macabra.
7 ruas ao redor do Ferro Velho foram completamente isoladas. Nada podia entrar, nada podia sair. Os técnicos identificaram 85 focos de contaminação. Para eliminar a ameaça, a solução foi brutal: a demolição. 7 casas, incluindo a de Devair e a de Ivo, foram demolidas. Os móveis, as roupas, os brinquedos, as fotografias, todas as memórias de uma vida foram arrancadas e tratadas como lixo nuclear. Os animais de estimação contaminados foram sacrificados. Tudo que havia sido tocado pela luz azul foi enterrado. Mais de 6.000 toneladas de concreto, terra e destroços pessoais foram transportados em contêineres blindados para um cemitério especialmente construído para eles, o Parque Estadual Thelma Ortegal, em Abadia de Goiás, onde permanecerão perigosos por mais de 300 anos. Enquanto a cidade era limpa, a contagem de corpos começava. As primeiras vítimas fatais foram aquelas que tiveram o contato mais íntimo com o pó. A pequena Leide das Neves, de 6 anos, que havia comido com as mãos sujas do brilho azul, foi a primeira a morrer, 1 mês após o acidente. Seu corpo estava tão radioativo que seu caixão teve que ser selado com concreto para evitar a contaminação do cemitério. Um enterro que foi acompanhado por protestos violentos de moradores com medo. Depois dela vieram Maria Gabriela, a mulher que alertou a cidade, Israel e Admilson, os funcionários do Ferro Velho. Seus corpos, devastados por hemorragias internas e falência de órgãos, eram um testemunho final da beleza mortal do Césio. Devair e Ivo sobreviveram por mais tempo, mas morreram anos depois, vítimas de cânceres causados pela radiação. O acidente com o Césio 137 em Goiânia deixou um legado de dor e cicatrizes que perduram até hoje. Oficialmente foram 4 mortes diretas, mas centenas de pessoas ainda vivem com as consequências da exposição. A história da luz azul se tornou uma parábola sombria sobre a negligência humana e a nossa relação com tecnologias que não entendemos totalmente. A beleza que encantou uma vizinhança inteira acabou se revelando a face sorridente da morte. E o brilho que um dia pareceu mágico, hoje serve como um aviso eterno, piscando silenciosamente no escuro da nossa memória coletiva. A tragédia de Goiânia não foi um acidente inevitável. Foi o resultado de uma cadeia de erros e de uma negligência que transformou o lixo hospitalar em uma arma de destruição em massa. A história do Césio 137 é um lembrete brutal de que os maiores monstros muitas vezes não são aqueles que imaginamos, mas aqueles que nós mesmos criamos e abandonamos. Você já conhecia essa história? O que mais te chocou neste caso? Deixa sua opinião aqui nos comentários. É importante que nunca nos esqueçamos do que aconteceu em Goiânia. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas para que nunca se repitam, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por nos acompanhar nesta história difícil, mas necessária. Até a próxima.